Oi, eu sou o Dave e hoje a gente vai falar sobre os malefícios da delegação perversa. Não, pera, não é bem assim, mas fica comigo que você vai entender melhor essa história. Antes de mais nada, a gente tem que entender um pouquinho do que a gente está falando. Então vamos pensar que a gente está falando de delegar. E delegar nada mais é do que dar ações, projetos, atividades para outras pessoas. Delegar em si é algo extremamente vital nas empresas e é algo que eu diria que é a maior virtude de um bom líder. Entretanto, quando a gente delega do jeito errado, a gente pode estar delegando de uma forma perversa, que ao invés de melhorar os resultados, deixar as pessoas mais felizes, organizar a rotina e o bem-estar da equipe, vai estar na verdade criando um clima de perversidade e bem ruim e triste para tudo que acontece dentro da empresa. Eu sei que você deve estar pensando, nossa Davidson, mas preciso usar a palavra perversa, uma expressão tão pesada e complexa, mas vamos fazer o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, que depois de eu passar os 4 tipos de delegações que eu vou me referir aqui, aí eu quero que você reflita e deixe aqui nos comentários se realmente esses tipos de delegação são realmente perversas ou se não e a gente está exagerando. O intuito desse vídeo não é dar ferramentas para você chamar o seu chefe de perverso. O intuito aqui é a gente, como líder, entender o que a gente está delegando e, inclusive, criar formas de delegar melhor. E se você não for um líder, pelo menos não for um líder formal ou for um colaborador, entender o que está acontecendo, inclusive para poder alertar a sua empresa do jeito certo e sadio e melhorar as coisas por aí, não só para você, mas para todo mundo que trabalha na sua empresa e, consequentemente, para todo mundo que é parte interessada dela. O primeiro tipo de delegação perversa está muito ligado com a rotina e a execução das tarefas na empresa. Por quê? Pensa comigo. Nenhuma empresa no universo, quem dirá aqui na nossa querida Terra, contrata pessoas para que elas fiquem sem trabalhar, correto? Pensando logicamente, isso significa que as pessoas que nós contratamos já têm uma rotina pré-estabelecida, têm atividades que elas precisam desempenhar e que, por sua vez, ocupam o tempo delas no momento em que elas estão trabalhando, no momento em que elas estão dentro da empresa. Existem até alguns momentos em que podem haver algumas brechas na agenda das pessoas, mas eu acredito que isso não seja a regra e que nem seja comum de acontecer. E aí o primeiro ato de delegação perversa acontece quando a gente delega atividades, projetos, qualquer tipo de tarefa que demande tempo, obviamente, e aí a gente pode falar de tudo, né? Não existe uma tarefa que não demande tempo, para alguém que não tem tempo para fazer, que não tem tempo hábil. O que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou pegando e delegando uma nova tarefa para alguém que tem uma rotina que já está cheia. Pensa comigo, se você tem 4 tarefas no dia e cada tarefa dessas leva 2 horas para ser feita. Vamos criar um exemplo. Se você trabalha 8 horas por dia, isso significa que a sua carga horária está completa, está fechada. Se eu chegar para você e falar assim, se inscreve nesse canal agora, porque se você não se inscrever eu vou te demitir. Brincadeiras à parte, se inscreve aí, vai. Não leva 2 horas, não leva nem um segundo. E você já fica inscrito para ver as lives do canal. E já aproveita para deixar aquele like que ajuda muito no crescimento do canal. E ajuda a trazer mais conteúdo para você. Mas voltando agora ao nosso exemplo de verdade. Se você recebe uma nova tarefa e seu chefe chega para você e fala assim, fulano, você vai fazer essa nova tarefa, vou te delegar isso aqui que leva 3 horas para fazer. A pergunta é, de onde, de que lugar você vai tirar tempo dentro daquela rotina que você já tem, que está preenchida, para fazer atividade nova? É simplesmente absurdo. É óbvio que você vai fazer o quê? Tem que escolher entre fazer as atividades que você já faz ou fazer atividade nova. Em ambos os casos, provavelmente alguma coisa vai dar errada e alguém não vai ficar feliz. O segundo tipo de delegação perversa, que também já é bastante falado no mercado e que eu acho que esse a gente tem até um pouco mais de noção e consciência, é delegar tarefas para pessoas que não estão preparadas para executá-las. Imagina comigo, você é médico e aí de repente, um dia você está cansado ou sei lá, você fica doente, precisa ir para casa e aí você olha para um lado, olha para o outro, pega a Joana, que é técnica administrativa e fica preenchendo papelada de seguro ou de plano de saúde e fala pra ela assim, Joana, querida, vem aqui. É o seguinte, a partir de agora você vai fazer a cirurgia porque eu tenho que sair de férias, eu tô cansado, whatever. Então já vai abrindo o peito desse paciente aqui que eu estou harpando fora.
É óbvio que eu fui jocoso e fiz uma brincadeira e ninguém, eu espero, vai fazer isso de verdade. Mas existem outras situações que não ficam tão claras e a gente acaba delegando projetos, delegando atividades, tarefas para pessoas que não têm ideia de como executá-las ou que têm insegurança sobre aquilo lá. A gente sabe que a gente está causando, primeiro, uma brecha muito grande no processo, porque isso é uma porta aberta para as falhas, uma pessoa que não tem treinamento. E segundo, que a gente está criando uma baita de uma dor de cabeça para a pessoa, um sofrimento que talvez seja muito maior do que ela pode ou deveria passar no cargo que ela está, na função e etc. Esse tipo aqui, como eu disse, ele já é mais comum e acontece muito, infelizmente, quando as pessoas saem de férias nas empresas. Porque nem toda empresa tem um cronograma estabelecido de férias e um cronograma de substituição. Ou seja, por exemplo, eu, Davidson, vou sair de férias e eu já deixo tudo pronto, preparado, alguém treinado, treinada para fazer o que eu faço e suprir as minhas atividades. Então isso é bastante comum. O terceiro tipo de delegação perversa é delegar uma tarefa para alguém que não tem recursos suficientes para executá-la ou que impossibilitar que ela adquira recursos para executar o que foi delegado. Por exemplo, eu possibilitar que o meu colaborador faça um curso para aprender o que ele precisa fazer é dar recursos para que ele desenvolva as habilidades que ele precisa ter. Ou então, eu adquirir uma nova máquina para que ele consiga executar o processo da forma que a gente quer que ele mude agora é possibilitar recursos. Existem diversas formas de fazer isso. A gente pode falar então aí de adquirir treinamentos, comprar máquinas, contratar pessoal e assim por diante. Esse tipo de delegação raramente acontece conscientemente. Na maioria das vezes, as pessoas delegam atividades, projetos, novos processos e elas não sabem os recursos que a outra pessoa vai necessitar. E aí acaba que isso acontece. Mas se a gente tiver uma delegação que estava ciente disso, a gente está fazendo uma delegação perversa. A última forma de delegação perversa, para mim, é a mais perversa de todas e a que mais corrói as relações de trabalho e as relações dentro da empresa. Ela é a mais prejudicial porque ela cria nas pessoas incertezas, dúvidas e complicações que elas não conseguem resolver por si próprias. E isso acaba criando uma espécie de clima de não sei o que fazer, ou seja, uma confusão muito grande dentro da empresa. Esse tipo de delegação ela acontece muito menos em processos mais mecânicos, mais manuais, em que as pessoas não têm muito o que pensar ou muitas decisões a tomar. Por outro lado, em processos que requerem muita tomada de decisão, muita criação e muita atividade intelectual de mudar as coisas e decidir o que vai acontecer, é bastante comum que aconteça, infelizmente. E ela está ligada a uma falsa autonomia de delegação. O que isso significa? É mais ou menos assim. Eu vou lá e delego uma atividade para você. Essa atividade vai exigir que você tome uma série de decisões na sua empresa. E muitas vezes essas decisões elas não estão muito embasadas, não existem políticas, não existe uma cultura que ajude a tomar a decisão certa. Aí você, na melhor das intenções, vai me perguntar como você deve prosseguir, como você deve agir nesse caso. E aí eu vou lá e dou aquela frase totalmente de delegação perversa, que é o seguinte: não, fica tranquilo, faz do jeito que você quiser, vai estar ótimo. Tá, aqui tá tudo certo e esse não é o problema. O problema é que quando você me traz as decisões que você tomou, quando você me traz as respostas e os resultados daquilo que você fez, eu digo pra você que estava errado. Falo assim, não, mas não era assim que eu queria. Ou então, tá legal, mas dessa forma vai ficar melhor, refaz. Isso causa frustração, retrabalho, dificuldades de relação, porque pensa bem, da próxima vez que eu delegar uma atividade para você, você vai falar assim, mas como você quer que eu faça? E eu vou falar assim, não, fica tranquilo, faz do jeito que você quiser, vai estar ótimo. Na hora você vai parar e vai pensar assim, você não vai ter certeza, você não vai ter formas de buscar a forma certa de fazer ou a forma que a organização quer que você faça, porque as pessoas não se comunicam e não expressam a expectativa delas. Em organizações que isso acontece muito, a tendência é que isso piore a um nível estratosférico, que as pessoas demorem muito mais para tomar decisão e que chegue um momento em que elas não consigam tomar a decisão. Sejam em questões muito grandes ou em questões muito pequenas, como a cabeça de um alfinete, por exemplo. Isso acontece justamente porque não há clareza em relação ao como as coisas devem acontecer. E isso é péssimo.
Agora, para arrematar o nosso assunto aqui, fixar o conhecimento aí na sua cabeça, eu vou dar um exemplo de delegação nem um pouco perversa. Que é o seguinte, você vai clicar no like desse vídeo, marotão, e depois vai clicar em inscrever-se e clicar para ativar as notificações. Isso vai fazer com que você ganhe uma incrível, maravilhosa, gigantesca consideração no meu coração. Vai me ajudar a superar a minha própria autodelegação perversa, que é de trazer um vídeo por semana para esse canal, porque eu não tenho competência para isso, é difícil, eu não sabia editar vídeo, me ajuda! Então se inscreve aí, vai e deixa seu like, porque tem muita coisa legal nesse canal e vai ter muito vídeo saindo, além das lives semanais que a gente faz para quem quer aprender mais sobre gestão, estudar administração e gestão de empresas e, acima de tudo, tornar a sua empresa incrível. José, o pneu furou ali, mas a gente não pode parar, então você tem que trocar o pneu enquanto o carro tá andando. José, você tem que dar banho no cascão. É pra você lutar com o Darth Vader ali. Você vai ter que escalar o Monte Everest. José, o Elon Musk pediu pra consertar o foguete pra ele ler rapidinho, mas bateu, levou. Tem um tigre no pátio exterior, você tem gato em casa, dá um jeito. O diretor tá com coceira nas costas, minha mãe tá com dificuldade de comprar cogumelo no supermercado, corre lá ajudar ela. Tem que trancar o portão na hora de sair, mas não tem cadeado, então você tem que ficar a noite inteira ali segurando pra ninguém roubar. José, agora você tem que implementar a ISO 9001 em um mês na empresa sozinho, sem ajuda de ninguém, em todos os processos envolvendo os 900 colaboradores.